Estamos iniciando mais um Cá Entre Nós aqui na Rádio Sarandi, hoje com uma visita que nós nos sentimos muito honrados de receber. Estamos conversando hoje com o bispo Dom Adilson Pedro Buzin. Isso. Acertei o nome completo disso. Sim, Alexandre. Um prazer te receber aqui. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na Rádio Sarandi. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, Alexandre. Obrigado aos radiovintes. É uma alegria estar aqui. Eu às vezes venho 5 dias, uma semana de férias, na verdade, para visitar a minha mãe. E nas últimas vezes eu não passei na rádio, eu sempre passava para dar um oi. Então estou aqui hoje para saudar também e conversarmos também sobre o trabalho que eu exerço. Eu estou em Tubarão, Santa Catarina, que é o litoral. Muitas praias, inclusive. Mas eu fujo das praias para vir para cá, né? Uhum. É, isso. O senhor que é aqui da nossa terra, né? E desenvolveu aí um trabalho ao longo de toda a sua vida sacerdotal em todo o mundo, diria, né? Porque visitou também outros países, Sim. né? É um trabalho muito rico. Uhum. Então, para quem às vezes pergunta, a minha comunidade onde eu nasci, fiz a catequese, a escola inicial, é São João da Barra do Senhor. O pessoal fala Signor, mas em italiano o GN é Signor. Lá perto, eu inclusive visitei as terras dos meus bisavós, pertinho de Veneza, em Asolo. E dos Buzin também são de Treviso, né? Porém, eu nasci na linha Águas do Angico, quando eu escrevi as cartas. Inclusive, uma vez eu fui num país, eles exigiam todos os endereços da minha vida para uma questão de segurança e tal. Uhum. E eu tive que passar os 17 endereços. Eu falei, mas eu não recordo todos os códigos, o CEP, né? E daí o primeiro foi Águas do Angico, né? Primeiro CEP, então, aqui da nossa terra. Da nossa terra de Sarandi. E volto seguido, eu volto assim, menos agora que eu estou em Santa Catarina, né? Mas já trabalhei fora do Brasil, trabalhei no Paraguai, no começo do meu ministério, que já vão 33 anos, olha só. Depois em Roma, quase 4 anos, 3 anos e meio. E depois, aqui no Rio Grande do Sul, agora em Santa Catarina, 2 anos e meio. Bispo, a gente sempre quando recebe, né, nomes e enfim, que trabalham com isso, a gente sempre questiona lá no início, né? Como que foi o início da vida sacerdotal para o bispo? Porque é também um resgate, né? O senhor disse 30 e lá você vai anos, né? Trabalhando com a vida sacerdotal. Como é que foi o chamado do senhor? O chamado, a gente sabe que uma vez tinha, assim, ir para o seminário também era praticamente cada família que tivesse bastante filhos homens, sempre tinha 1 ou 2 no seminário. Tanta verdade que a gente passa aqui em Sarandi, o pessoal da idade nossa diz, eu fiquei no seminário. E lá em Tubarão não é diferente. Santa Catarina também assim, eu fiquei no seminário, fiquei no seminário. Então era um pouco normal também fazer uma experiência, até talvez por uma questão de estudo, mas eu quando entrei já tinha ideia, eu tinha 13 anos, né? 13 aninhos, às vezes o pessoal diz, não, ele é novinho, tem 13 anos, depende muito da mãe. Eu falei, nossa, mas eu entrei no seminário com 13 anos e fui adiante, né? Adiante. Então... Mas eu sempre tive essa ideia, assim, a partir do momento que eu entrei, eu sempre gostei de estudar, claro, sempre gostei de estudar. Também estudei no Barreirinho, na Padre Manuel Gonzalez, hoje é beato, que graça, né? E depois, daí eu fiz o meu caminho vocacional, foi Nova Bassano, Casca, Guaporé, 3 anos, depois aqui em Sarandi, onde hoje é a CESURG, né? Eu fiquei 2 anos, aí tem as fotos, nossa, é bem diferente daquilo que era, mas é uma história que a gente faz parte. Inclusive, quando eu era provincial, eu assinei com os que fundaram, os que abriram esta universidade, o contrato e penso que esteja servindo também Sarandi e região. É sempre uma casa de cultura, de estudo, de intelectualidade, é sempre um serviço à comunidade, não só às pessoas que ali vão, mas ao povo em geral também, né? Depois de Sarandi eu fiz a filosofia na UX, em Caxias do Sul. Depois fui para São Paulo. De São Paulo eu fui para o Paraguai, 4 anos. E depois do Paraguai eu fui para Roma, 3 anos e meio. Estudava nos Salesianos. E acompanhava a comunidade latino-americana, inclusive os peruanos, que onde o Papa trabalhou, tinha muita gente lá em Roma que era daí. Às vezes eles me dizem, você viu que o Papa trabalhou lá na nossa região, assim. É bonito, né? Bonito. Até os bispos do Peru estão essa semana visitando o Papa, talvez pela proximidade dele. A gente tem uma visita chamada ad limina, que cada país
visita o Papa a cada 5 anos para relatar como é que está a tua diocese e assim por diante. Como o Brasil é um continente de gente, então nós fazemos tudo por etapa, né? Por etapa. E logo mais nós teremos também, daqui uns 2, 3 anos, também teremos a nossa visita novamente, né? Bispo, o senhor destaca, né, o estudo, como é importante, imprescindível, eu diria, para esse trabalho, porque quando a gente fala da Igreja Católica, né, é muito mais do que somente uma celebração e a palavra de Deus, mas é esse trabalho na comunidade, né, e entender as culturas, as diferentes miscigenações que a gente tem no Sim. povo aí, né, é tão importante, então, essa parte também de estudo para se professar a palavra, para se entender a comunidade, né? Entender o contexto, porque vamos pegar assim o profeta Isaías, que é um profeta de um livro tão grande, né? Mas ele tinha que ler o seu tempo, né? As realidades, e bem difícil, eu falava na homilia também domingo, a realidade dele era bem difícil, você tem que ter meios... assim, no estudo, o que eu penso? Que eu não sei nada, né? Não é porque a gente lê a filosofia, mas o que tem pela frente, inclusive, é sempre bom. Alguns negam, por exemplo, a história. Não, a história te ensina. A história ensina não só a entender o passado, mas a compreender como o ser humano também, por exemplo, você lê história, pega a Segunda Guerra, né? E aí você vê coisas atuais, você diz, não, é impossível essas pessoas não estudar história, as barbaridades, como nós dizemos aqui no Rio Grande, que se cometeram, só que assim... Eu estava lendo o relatório da Rússia e da Ucrânia agora, o Papa Francisco falava seguido disso, não nos acomodemos, porque no começo da guerra todo mundo fez até passeatas, procissões pedindo a paz. Depois a gente fica um calo de insensibilidade, parece que cria um calo, não, estão morrendo ainda hoje, ontem, né? Estão morrendo. E de que lado? Eu não olho o lado assim, eu penso só, por exemplo, assim, a Rússia parece que perdeu 1.200.000 soldados, entre mortos e feridos. Então, a mãe daquele soldado russo e a mãe daquele soldado ucraniano, ou a esposa de um e de outros filhos deles, é a mesma dor, não é? Só são os interesses, sei lá, o que gira na geopolítica do mundo de hoje. Então, para nós não perdermos a sensibilidade da humanidade. Então, quando a gente diz que como estudar, é para tentar entender também e ajudar o dom da sabedoria divina a gente se encontrar nesse mundo, por exemplo, olhando para a nossa atualidade, né, com tantas guerras, que não é só a Rússia na Ucrânia, mas na África nós temos também a nossa missão, e a gente acompanha o norte da África. Nos últimos 3 anos foram incendiadas 127 igrejas católicas e capelas, igrejas maiores e capelas, e mais de 300 católicos líderes foram mortos. Nem fala, né? Isso não aparece na imprensa. Então, para a gente tentar ajudar a humanidade também a encontrar os caminhos de diálogo, de paz, que são possíveis, claro, a gente acredita nisso, né? Bispo, a gente tende a normalizar muitas coisas no mundo atual, né? E que não deveriam. A gente tem aí inúmeras situações e comportamentos também que no dia a dia passa despercebido, como o senhor disse, né? Perde-se um pouco dessa humanidade, né? De não olhar lados, olhar o lado humano. E assim, a gente fala hoje em dia da empatia, que o pessoal, alguns acham que ela é ideologizada e partidarizada. Não, a gente coloca tudo nos dois lados hoje em dia. Não, eu estava vendo um vídeo porque assim, diante dessas enxurradas, enchentes, né, o motorista de ônibus, não sei nem onde que é, então eu posso falar porque nem me recordo, mas eu estava vendo, ele foi hostilizado, sobretudo por uma mulher, porque ele não ia cruzar a rua cheia d'água. E daí a responsabilidade dele, né? Então, as pessoas perderam a paciência, que é uma virtude. Mesmo na fila, a gente vê isso nos aviões hoje em dia, o pessoal que perde a paciência com a aeromoça, com o comissário de bordo, com o piloto, e aí às vezes tem que chamar a polícia para tirar o vivente do avião. Então, e não é só no Brasil, assim, o mundo tá irritado, essa palavra, mas a ira é um pecado capital, veja. Então, como nós não trabalhamos muito a questão moral hoje em dia, né? Dos pecados da inveja, da luxúria, enfim, aquilo que aí o ser humano libera tudo, mas também mesmo quem critica ele é liberado. Você acha que pode xingar todo mundo, que pode agredir todo mundo? Não, nós convivemos numa sociedade e nós precisamos saber também, e o cristão, claro, mas não é só o cristão, todo ser humano de bem,
como dizia Viktor Frankl, que ficou inclusive um judeu, que fundou a logoterapia, ele dizia, no confinamento, no campo de concentração nazista, ele dizia que só há duas raças humanas, a pelo bem e pelo mal. E o primeiro salmo da Bíblia também diz isso, o caminho do bem e o caminho do mal, porque ele via que soldados, que aparentemente seria do mal, eles eram capazes de renunciar à sua comida para dar para um judeu que estava faminto, e aqueles que tinham eram mais determinados, dos judeus presos, eram aqueles que conseguiam superar inclusive o tempo, a fome e o sofrimento, e viviam muito mais. Então, eu sou bastante dessa teoria psicológica, né, da logoterapia, que o Viktor Frankl nos deixou essa herança. Ele como judeu, como perseguido, mas ele superando isso, depois, claro, ele foi libertado, no caso, terminou a guerra. Mas ele tem razão quando diz assim, é o ser humano que você tem que escolher qual é o lado que você quer cultivar, né? É isso. Bispo, o que a igreja percebe do mundo hoje em dia? É realmente um afastamento dessas doutrinas, desses valores que a gente deveria permear na nossa vida? É esse afastamento de Deus que está causando tanta turbulência no mundo atual? Mas é que, assim, quando a gente nos reunimos, nós bispos, a gente fala uma análise de conjuntura, porque a sociedade hoje é muito complexa. Por exemplo, a CNBB agora mesmo vai ter, já teve vários encontros sobre a inteligência artificial. Você não sabe se na boca daquele papa, daquele bispo, daquele padre, é aquilo lá que está, ou é a inteligência artificial que está fazendo ele falar. Veja, então nós estamos nesse mundo. Mas o Papa esses dias, ele falou, querido Papa Leão, que eu já me encontrei com ele, né? Ele disse assim, tudo é importante. E de fato, a Rádio Vaticana foi uma das primeiras, né? E a igreja usa muito, assim, a igreja católica, o setor que ela mais investe dinheiro é o setor da comunicação, porque tem que ter as línguas. Eu vou lá na Rádio Vaticana, tem 40 idiomas, né? Português, árabe, inglês, espanhol, francês, enfim, para poder se comunicar com o mundo e ter as pessoas que levam a notícia da igreja para as várias realidades linguísticas. E o Papa esses dias dizia assim, a inteligência artificial, os meios modernos de comunicação, as redes sociais são muito importantes. Ele falou, mas nada substitui a pessoa humana, o carinho, né? Mesmo que um robô possa até ser um médico, ele vai lá, opera. Mas o robô é robô, quem vai dar o carinho é a equipe médica, né? Uma palavra, um consolo, a enfermagem, enfim, para dizer que quando a gente está mais necessitado que a doença. Mas também no dia a dia, assim, a inteligência artificial não vai substituir a convivência familiar, e a gente tem essa tentação às vezes, né? Da gente se encontrar e ficar 10 pessoas, tem as 10 no celular. Não, eu posso até responder uma mensagem, mas que não seja isso, né? O foco, a importância é o ser humano, né? Sempre. E a gente não consegue dissociar, né? Porque, por exemplo, as igrejas também, elas tentam se modernizar, acompanhar, Isso, né? Estão nas redes sociais, como o senhor destacou. Eu sigo o Instagram do Pontífice, né? Do Papa, e ele, sempre que vai colocar na legenda o seu discurso, coloca em vários idiomas também, né? Então, a igreja também tenta se modernizar e estar onde o fiel está, né? Onde o povo está. Por exemplo, assim, o Papa Francisco insistia, o Papa Leão também agora, por exemplo, nós como o padre, o bispo, quem está na frente da igreja, às vezes a gente tem muita coisa para dar conta, mas nós não podemos perder aquilo que Jesus fazia, que era o encontro humano. Ele se encontrava com doentes, então a visita aos doentes, o consolo, uma família que perdeu um ente querido. Hoje em dia, eu visitei toda a Diocese de Tubarão, todas as escolas, todas as câmaras municipais, todas as prefeituras, e uma epidemia, a gente quase pode dizer, não digo epidemia, talvez é gerado, eu não sou da saúde, mas assim, a maioria dos municípios tem 2,5% de um grau ou outro de crianças com autismo, né, com algum problema. E nós temos que dar uma resposta, os professores ficam apavorados, né? E a direção das escolas também. E a igreja está nisso, porque às vezes aquela criança está na catequese, ela é filha de uma família que frequenta a igreja. Enfim, nós precisamos ter esse contato, né? Que o mundo vem com grandes conquistas, mas também
com outros problemas novos que nós precisamos também enfrentar de uma forma diferente com as mazelas do nosso tempo. E a igreja sempre ter essa atenção, claro, pela humanidade, sabendo conduzir, então, a palavra de Deus, aquilo que conduz aos valores da eternidade. Quando você perguntava o mundo de hoje, a gente perdeu um pouquinho, a gente se distanciou um pouco das coisas de Deus no sentido assim de olhar mais para o alto, né? Às vezes até alguma religião, alguma espiritualidade, é tudo numa questão de autoajuda. Eu procuro uma igreja, se já não me serviu, troco, vou para outra. Não, mas aí você não está louvando a Deus, você está querendo que Deus faça sempre os seus caprichos, que responda à sua necessidade. Que é um milagre, mas não quer o trabalho. E obriga a Deus, porque Jesus, no tempo de Jesus, tinha muitos coxos, Jesus não curou todos os coxos. Então, os cegos, assim por diante, mas ele se aproximou para dizer que ele é o sinal. E muitas vezes nós queremos fazer até da nossa religião, da nossa fé, como é que se diz, uma prateleira de mercado. Aqui não está, então eu vou no outro. Não. Deus merece o nosso louvor. Por isso que a igreja, hoje em dia, quando você perguntava, Alexandra, nós acompanhamos. Tem países em que a igreja, esses dias teve um governo da Europa que disse, nós precisamos voltar à nossa raiz. Veja, João Paulo II, quando a Europa fez a Constituição da Comunidade Europeia, eles não quiseram botar nada de religião dentro, mas o Papa disse assim, não, mais ou menos, vamos dizer assim, a Europa que tem suas raízes na fé cristã, nem essa frase, teve vários países, a Espanha, a Polônia, muitos que apoiaram, mas não passou. E esse governador esse dia falou isso, um governo na Europa falou assim, nós teríamos que olhar para trás e ver realmente a nossa raiz, a nossa origem é cristã, porque ali tem muitos valores, mas tem muita contradição, sim, onde tem humanidade tem pecado, mas assim, a fé cristã, o evangelho é um poço de divindade, mas também de humanidade, porque Jesus se encarnou e quantos valores que brotam, se a gente vive autenticamente o evangelho, a humanidade fica realmente edificada, né? E é isso que nós precisamos de repente resgatar. E quando eu olho a humanidade hoje, quando você perguntava, é o materialismo. O materialismo, às vezes as pessoas, por isso que o estudo que você dizia, quando as pessoas dizem assim, o materialismo ele pode ser marxista ou pode ser consumista. O marxista é assim, não existe nada além de, né? A matéria é tudo. Esse é o materialismo prático, que desemboca no comunismo. E a igreja não compactua, a igreja é contra. Por quê? Porque você tira a dimensão transcendental do ser humano, você elimina a fé, elimina a esperança, enfim, o mundo termina aqui, deu. E nós não, nós somos discípulos de Jesus, nós não somos de uma ideologia. De outro lado, das tentações, desde o tempo do povo em marcha, o povo de Israel, a tentação a gente adorar os Baais, lá no tempo era o Baal, né? Então você desvia daquilo que era realmente o evangelho e você leva para um lado de uma vida certamente cômoda, de uma vida com muito materialismo. O que é o materialismo? Eu procuro o bem-estar, inclusive aquilo que eu dizia antes, da fé. Então eu procuro uma fé que satisfaça, uma fé que me dê, sei lá, eu quero comprar um carro, vou rezar para Deus. Não sei se Jesus, eu não sei, não concebo assim. As pessoas podem ter a liberdade de pensar, mas Jesus acho que não se preocuparia com isso, porque quando uma vez tinha 2 irmãos, eles foram lá e disseram, Jesus, olha, que nós estamos brigando para a herança, diz para o meu irmão repartir. Ele, Jesus diz, querido, o pai não me enviou para essas coisas aqui, né? Ele diz, aí contou a parábola do celeiro que o cara foi acumulando, né? E veio, aí ele diz, daqui adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, a sua alma. Então essa é a nossa vocação. E isso também, o materialismo prático, ele pode entrar nas famílias às vezes mais devotas, né? Eu me preocupo mais com o meu mundo, com aquilo que é hoje, e não olho o além no sentido do paraíso, do céu, da vida eterna, mas também o além de outros valores que é o louvor a Deus, a participação no domingo da missa, enfim, tudo aquilo que é da nossa fé, dos bons costumes de um bom cristão. Conforme o bispo vai falando, é bem notório o direcionamento, né, que a Igreja Católica tenta dar para as comunidades, e me recordo muito da história, né, das nossas comunidades aqui. A gente cita as comunidades dos interiores aqui ao nosso redor. Primeiro era a capela, né? Primeiro era a igreja, e aí no entorno se desenvolvia a cidade, se desenvolvia a comunidade.
Então, na igreja a gente também encontra isso, na figura do bispo, dos padres, né? Exato. A gente encontra esse direcionamento para as comunidades também. Daqui a pouco, como o senhor destacou, a política, né? E outras áreas aí da nossa vida, a gente também busca na religião, na fé, no amor, né, cristão, esse Sim. direcionamento. Por exemplo, uma questão que precisaria um debate enorme, né? Mas quando as pessoas dizem, às vezes eu vejo na internet, assim, as pessoas, aquele bispo lá ou aquele padre, eu acho que ele é abortista. Não. Eu trabalhei com uma comunidade, um grupo em defesa da vida, na prática, porém, que acompanha as mulheres que passam por esses momentos e jovens, inclusive, né, que às vezes são obrigadas pelo companheiro, vão lá dar um monte de dinheiro, faz o que tu quer. E descarrega a consciência e o peso em cima da mulher, por exemplo. Não, a igreja é contra o aborto pelo princípio. Deus é o autor da vida e a igreja não pode mexer assim. A igreja, ela é obediente a esse princípio. Deus é o autor da vida. No comecinho, durante, por isso a defesa dos mais vulneráveis, e no fim. Esses dias deu uma polêmica aí dos jovens que aplicaram Era uma medicação que levou pessoas enfermas a morrer. E teve uma reação da sociedade médica, enfim, de toda a sociedade. Eu vi nos comentários. Por quê? Porque ninguém pode se outorgar a terminar a vida de alguém. Desde o crime, que é condenável, matar uma pessoa, então... inclusive, o não matar está no centro dos mandamentos, né? Dos 10 mandamentos, o 5º é não matar, de qualquer forma. Então, a igreja, ela parte desse princípio. Não é para uma ideologia A ou B ou de um partido, não. A igreja é contra o aborto, por isso, porque ela é sempre a favor da vida. Mas a vida, os países que têm, por exemplo, a prática da eutanásia. Não. Deus, claro que, veja os papas. O Papa João Paulo II, quando ele ia, né, o Papa Francisco também, até onde, naturalmente, a medicina pode me ajudar. Depois, se você começar a adiar por motivos, e assim, completar o ciclo. Então, desde a igreja é a favor da vida, desde da sua origem natural até o seu caso natural. Esse é o nosso princípio, porque Deus é o Senhor da vida. Então, depois, o que vier dessa bandeira, daquela bandeira, então, isso que nós pregamos, acreditamos. E também, eu participava, inclusive aqui no Brasil, tem um grupo que nasceu no México, que ajuda as pessoas grávidas com muitos problemas, porque daí sobra tudo para a mulher. Você é mulher e sabe disso. E durante a pandemia nós tivemos um encontro em Aparecida. Por exemplo, em 2021, era em plena pandemia, né? E já no final da pandemia nós tivemos esse encontro de uma rede latino-americana. Chama-se CAM, Centro de Ajuda à Mulher. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu sou contra o aborto, tá? Mas daí, às vezes, a pessoa que está lá, ela precisa ser acolhida, né? Ela vive um trauma, o que eu vou fazer? Vou decidir sozinha, às vezes tem um apoio. Nós atendemos em Porto Alegre, tem. Às vezes chega até a avó junto, diz assim, nós viemos aqui para fazer o aborto. Não, daí as pessoas vão trabalhando. E naquele ano, na América do México para baixo, em 2021, foram salvas 5.617 crianças. É um trabalho formiguinha, num universo grande. Mas, então, a igreja também tem esses trabalhos que não dá nem para divulgar, né? Porém, é um trabalho de formiguinha. Mas é aí que eu dizia antes, não é a inteligência artificial que... A gente se ajuda, se serve, inclusive, dos meios, né? Às vezes, a consulta, o aconselhamento, até por internet, por um diálogo de internet, mas esse aconselhamento está junto com aquela pessoa que sofre. Não basta só assim, eu sou contra, eu sou a favor, não, mas eu sou contra e vou procurar ajudar aquelas pessoas que na dificuldade vão passar por isso. Graças a Deus, de todas essas pessoas, mulheres, né? A gente geralmente quem atende é mulher, e a gente tem esse trabalho porque a mulher que vai se apresentar, né? Então tem que ter uma psicologia, mas tem advogados, tem cada história muito linda. Eu estou contando um dos exemplos e dos trabalhos da igreja que esse aí não aparece, nem pode muito aparecer, mas assim, é o dia a dia concreto da vida. Você defende, aí você diz, nesse universo todo já nasceram quantas crianças? Sei lá, quantas mil já. Já é um serviço, né? Fazendo a nossa parte. Então, se colocar a serviço da vida das pessoas sofredoras também, né?
Que fosse uma salva já seria um exatamente. trabalho válido, né? E tem, e a gente não pode divulgar por causa da questão dos dados, né? Tem a lei geral de proteção de dados, porque são criancinhas e porque as mulheres são vulneráveis. Então, mas é um trabalho que nós fazemos, graças a Deus, é um batalhão, né? No universo de todos os países latino-americanos, todos eles têm. E a igreja, inclusive, foi fundada por um casal, né? Um casal mexicano. Então, veja, o Espírito Santo sopra também para os bispos, papas, para os padres, mas para os leigos que têm essas iniciativas belas em favor da vida, que é o reino de Deus, e Deus quer a vida de todos, né? Com certeza. Bispo, eu não quero também roubar muito do tempo do senhor, que está, né, visitando a Rádio Sarandi hoje, mas gostaria que o senhor contasse do sentimento de voltar para casa, às vezes, porque a gente vai, né, para outras cidades, para outras paróquias, mas como é que é estar em Sarandi, voltar para cá? Pois é, a única desvantagem que eu tenho em Sarandi é o seguinte: às vezes as pessoas aqui eu conheço pelo sobrenome. Eu tenho boa memória geográfica, né? Inclusive eu visitava os brasileiros mundo afora, na Austrália, enfim, vários países. Ainda visito mais nos Estados Unidos agora, né? E então eu tenho uma memória geográfica e visual. Agora as pessoas dizem: Dom Adilson, o senhor lembra de mim? Querido, eu saí com 13 anos daqui, de lá para cá nasceu muita gente, né? Então, mas eu sempre mantive esse elo com Sarandi, porque é a terra natal. Honro a minha terra, a minha gente, a minha cidade. E quando eu posso, eu venho. E em Tubarão não é tão longe, mas assim, a gente tem essa sintonia também com a rádio. Nós temos a rádio local lá, que é uma rádio católica, uma das mais antigas do Brasil, inclusive. E para mim é sempre uma alegria poder partilhar também aquilo que um sarandiense faz fora. Tempo atrás esteve aqui também a irmã Elisete, nós partilhamos o trabalho dela lá nos Estados Unidos. Agora eu encontrei o padre Jefferson, que também trabalha nos Estados Unidos. Agora chegou o Zé aqui. Bom dia, Zé, tudo beleza? Saudações da minha mãe. Sim, ela gosta muito de mim. Exato. E então essa alegria de estar sempre na nossa terra para, enfim, é onde a gente nasceu. Eu sempre faço honrosamente. Eu estava visitando uma comunidade lá perto do Rio do Rastro, lá na Serra de Santa Catarina, porque a diocese começa debaixo do Rio do Rastro, vai até o mar em Bituba, Laguna, tudo isso aí e tem muito gaúcho lá. Nossa, depois das enchentes, muitos gaúchos foram para lá, inclusive. Então, eu estava lá numa capela um dia, já de noite, aí a mulher botou 2 copos d'água, Sarandi. Eu li aquela água Sarandi. Ela ficou assim: não, disse, tu não gostou da água? Eu falei: não, é o contrário. Eu falei: a água, o primeiro passeio da minha vida foi nas águas minerais Sarandi. Então eu digo assim: olha, Sarandi, a terra é boa e a água é melhor ainda. Faço propaganda, né? Mas faço propaganda num sentido bom, né? A gente sabe que tem outras águas aqui pertinho também, mas é uma maneira também da gente honrar aquilo que é nosso, né? Eu acho que é bom isso. E Bispo, fica o convite para que sempre que venha a Sarandi, visite a Rádio Sarandi para falar também com a nossa audiência, né? E também assim, Alexandra, tem 2 sentimentos: a minha terra, mas também a congregação, que é, digamos, a Rádio Sarandi pertence à congregação dos missionários de São Carlos e Calabrinenos. Então eu tenho esse afeto. E eu me assino, Dom Adilson Pedro Buzin, que é o meu sobrenome de família, né? Senhor Buzin, eu sou da família, a mãe é senhor, o pai é Buzin, mas eu tenho o CS no fim, porque a gente permanece ligado à congregação. Então, quando eu me encontro com os padres escalabrinianos, são como irmãos. Eu visito aqui em Passo Fundo, todas as vezes que eu venho para cá, eu visito. Esses dias eu passei ali também, rezei missa com eles, com os padrezinhos mais idosos, que foram nossos formadores, nossos companheiros. E a paróquia de Sarandi sempre ficou sob o cuidado pastoral dos escalabrinianos, que é uma graça grande. Inclusive, eu provoco aqui, alguém tem que escrever também essa história, porque o ginásio, enfim, a gráfica que tinha, o patronato, que hoje é a faculdade, temos o patronato que foi aqui transferido, que a gente tem essa ligação, a rádio, o serviço nas comunidades, enfim, temos muita coisa. E eu me sinto assim, essa é a família minha também, né? Quando eu vou para Roma, eu não me preocupo, porque eu vou sempre lá na casa, inclusive tem meus colegas lá, né, que são os superiores hoje, são meus colegas de seminário. E essa ligação com a terra natal, com a minha família, claro, com meus parentes, muitos parentes. Quando eu venho para casa para descansar, a gente fica quase visita um, visita outro, né? E depois também a ligação com a congregação dos missionários escalabrinianos, e a rádio faz parte dessa história tão bela de Sarandi e da congregação também.
Bispo, quero lhe agradecer muito por ter disponibilizado um tempinho também de conversar aqui com a nossa audiência do Cá Entre Nós. Fica o convite para que sempre retorne nos visitar e conversar um pouquinho com a gente. É sempre muito bom trazer essas reflexões também, né? Uma pausa no nosso dia para que a gente reflita sobre as coisas que realmente valem a pena, né? Ótimo. Muito obrigado, Alexandra. Eu convido a todos que no dia 8, eu sou bispo-presidente da Comissão do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. E vai ter um programinha ali, né? E é o dia 8 porque é dia de Santa Baquita, que é uma história tão linda. E o Papa Francisco já instituiu há 12 anos Dia Internacional de Oração contra o Tráfico de Pessoas, que infelizmente, né, ainda acontece no mundo. Então, fica esse convite também para esse compromisso nosso. E Deus abençoe a cada família. Obrigado, Alexandra. Obrigado à Rádio Sarandi. E que Deus Nosso Senhor derrame a paz e um bom ano para todos nós, um ano de otimismo, mas de esperança e de construção de valores que edificam a sociedade e a nossa querida e amada igreja também. Muito bem, conversamos hoje então com o Bispo Dom Adilson Pedro Buzin, visitando Sarandi, visitando a nossa Rádio Sarandi. Você continua na nossa programação. Uma boa tarde para todo mundo. Uma boa tarde, muito obrigado e Deus abençoe.